Pois é, nós vamos continuar falando um pouco, tá? Aqui quem vos fala sou eu, Jorge de Murato, tá? E nós vamos continuar falando do mesmo assunto. Eu, eu acho, pelo menos eu, acho muito importante certas colocações, tá? Que a gente acha que cria um ser humano, assim, você faz e vai nascer de qualquer jeito. Não é bem assim. Tudo que você faz, você pode fazer melhor ou não. E aí nós vamos pegar sempre, hoje eu vou pegar primeiro, essa primeira parte que é da gestação aqui, ó. Antes de nascer, tá? Na gestação você tem a energia inata, quer dizer, de todo jeito você nasce com alguma coisa já pronta, né? Que vai ter as características da sua hereditariedade. E também você tem aqui a parte da energia adquirida. Adquirida é o que você respira como... E nessa parte da adquirida entra bastante a parte mental e a parte da comida. Tá? Então, qualquer criança que você vai fazer, você tem que prestar bem atenção nisso aí. E aí, assim, o que a gente já falou aqui, quando você tem a raiva, estraga o fígado. A tristeza e a lamentação estraga o pulmão. A preocupação estraga o baço. O medo estraga o rim. A ansiedade enfraquece o coração, tá? E também assim, e aí eu estava falando, a questão que você pode ajudar seu corpo é com o que você come, tá? Você tem que comer, na acupuntura a gente valoriza que você tem que comer 5 sabores e 5 cores, sempre, tá? E dessas cores são assim, para ajudar o fígado você tem que comer o verde e o azedo. Para ajudar o pulmão, você tem que comer coisas de cor branca e de sabor picante. Para ajudar o baço pâncreas, você come coisas de cor amarela, de sabor doce, tá? Para ajudar o rim, você tem que comer coisas de cor preta, de sabor salgado, tá? E para o coração, você tem que comer coisas de cor vermelha, de sabor amargo. O que isso representa em tudo isso aí? Tá? Assim, por exemplo, quando a criança nasce com o fígado já meio mais alterado por causa desse sentimento, ou porque a mãe não come essas coisas, ela vai ter muita amidalite depois que nasce. É frequente ter amidalite, né? Quando você não come nada do branco e picante, e tem muita tristeza durante a gravidez, você vai ter preponderância de ter bronquite, doenças pulmonares, tá? E quando você está... Se você não come muito, você come muito doce, ou tem, assim, muita preocupação, você vai ter tendência de ter aquilo que hoje está em moda, o TDAH, ou crianças muito egoístas, tá? Você vê, eu estou falando aqui as doenças mais comuns que aparecem quando um desses órgãos está mais doente. Se o rim estiver mais fraco, você pode ter doenças do aparelho renal e também crianças sem muita vontade, crianças que não têm persistência, tá? E do coração, quando a pessoa não come nada do amargo nem do vermelho durante a gravidez, nasce-se uma criança pouco sociável. Pouco sociável. Sabe aquelas crianças raentas, chata, que você vai pegar, já resmunga, já não sei o quê. E, no entanto, você vê que tem crianças que são muito afáveis, que você sempre quer pegar, quer abraçar, quer beliscar, sabe? E do contrário, tem as crianças também, porque a mãe, às vezes, ou sofreu emoção desse tipo, ou não se alimentou desse jeito, tá? Em acupuntura, a gente tem todo equilíbrio yin e yang, tá? Então, de um lado, você tem um órgão que vai ficar doente ou não, e do outro lado, você tem a emoção, a alimentação, o clima e o meio onde você vive também, tá? Pode ser um lugar muito poluído também, isso não favorece, tá?
E isso tudo é parte de energia. Você vê que a energia, isso aumenta muito, ele enfraquece o órgão. É como se fosse uma balança, né? Tá? E aqui eu coloquei aqui em tracinho vermelho o doce. O doce é o seguinte, tudo que nasce da terra, tudo que você come é doce. Uma alface também é doce. Um brócolis também é doce. Agora imagina você comer o próprio doce. Ou comer muita farinha, muita bolacha. A pessoa está grávida e fica enchendo a pança de comer coisas assim, de muito sabor doce. Muita farinha, muito açúcar, muito leite, tá? Tudo isso é sabor doce, é exagerado. Aí a tendência é de ter esse tipo de doença, tá? Então a gente fala assim, por que que eu estou falando esse termo aqui? Porque eu acho que ninguém fala e seria interessante que as pessoas prestassem atenção nisso. Que depois que nasce, aí você tem que tentar consertar tudo isso. Mas eu estou dizendo que depende de como você leva, você tem chance de ter uma criança saudável. Porque todo mundo quer ter uma criança saudável. Isso todo mundo quer, mas também você tem que investir. Mesmo a questão de comida, sempre falo, é que nem adubo. Você planta qualquer coisa para nascer no lugar, você tem que adubar. Então você tem que dar magnésio, tem que dar cálcio, tem que dar ferro, tem que dar todos os elementos químicos para nascer uma boa planta. E quando você fala em nascer uma pessoa dentro da barriga da mãe, também tem que adubar ela. E como é que aduba? Tem que comer de tudo, todas as cores, todos os sabores, e não passar por esses problemas, né? Esse problema emocional é muito importante durante a gravidez, né? Assim, evitar o máximo de problema. Deixa o problema para o marido, ele que tem que resolver, e não a mulher querer resolver os problemas, certo? Deixa os problemas para... Por isso se faz um casal. Então, assim, para ter uma criança boa, depende da mãe, mas depende também do pai dar essa ajuda. Senão, deixar só para a mulher resolver é meio complicado. Tá bom? Então, vamos parar por aqui hoje. Outro dia a gente continua um pouco mais os assuntos. Muito obrigado.